Olá, seja bem-vindo ao Desafio da Leitura Bíblica. Chegamos à nossa última estratégia de leitura neste primeiro passo do estudo bíblico. Leia a Bíblia telescopicamente. Isso significa ter uma visão das partes à luz do todo. O todo é muito maior do que a soma das partes. Assim é com a Bíblia. Ela não é simplesmente uma coleção de partes. É uma mensagem integrada na qual o todo é maior do que a soma de suas partes. O problema ao estudar a Bíblia é ficar apenas com fragmentos de textos, sem olhar para o resto. Precisamos juntar as partes formando um todo significativo para poder entender a palavra de Deus. Por isso, toda vez que você analisa a Bíblia apenas em suas partes, fez somente metade do trabalho. Você precisa juntar as peças para entender a Bíblia toda. E de que maneira você faz isso? Preste atenção no contexto. Já vimos o quanto o contexto é importante para entender um versículo. A questão é, quando você estudar um versículo ou parágrafo, consulte sempre os versos anteriores e posteriores para descobrir qual é o seu contexto mais amplo. A leitura telescópica está baseada neste princípio. É preciso ter uma visão mais ampla e responder a seguinte questão: qual é o quadro geral? Avalie a passagem à luz do livro como um todo. É como sobrevoar uma terra e ter uma visão panorâmica avaliando a superfície de cima. Por exemplo, ao percorrer versículo por versículo, isso lhe dá uma ideia da narrativa, mas não a visão geral do autor. Ao ler o Evangelho de Marcos, se olhar apenas para os versículos, não irá perceber que ele é dividido em duas seções principais: a pessoa de Cristo e o propósito de Cristo. O ponto principal do livro é o capítulo 8, do verso 27 ao 30, onde Jesus faz a pergunta: que dizem os homens que eu sou? Se você olhar apenas a narrativa, não terá esta visão telescópica do Evangelho. Considere o contexto histórico do livro. A história empresta relevância a detalhes insignificantes se vistos sobre outros aspectos. Neste caso, você precisa recorrer a livros de histórias para conhecer um pouco mais sobre algo que a Bíblia não entra em detalhes. Quando você se aproxima de um livro da Bíblia, precisa perguntar: onde, historicamente, o livro se encaixa? Quando foi escrito? Quando os eventos aconteceram? Como era o mundo da época? Pergunte também onde o livro se encaixa na sequência bíblica, se antes, durante ou depois de Cristo. Que livros bíblicos eles tinham disponíveis na época em que foi escrito? O quanto os escritores tinham conhecimento da revelação de Deus? Você provavelmente precisará usar fontes secundárias para descobrir o contexto histórico dos livros bíblicos. Em posts posteriores falaremos sobre isso. Agora, tenha em mente que Deus é o Deus da história. Ele opera em e através de pessoas reais no mundo real para realizar os seus propósitos. Você pode descobrir muito sobre esses propósitos se ler a Bíblia telescopicamente.